sou lindo, não vou aparecer. Ai, para de ser mesmo. Então, tem aquela prática que a Aline trabalha que eu acho que é bem interessante pra gente começar a discussão, né? Tipo, a partir do que a gente da palavra, né? Trazer a palavra. No caso, só vocês dois, assim. Sim. Pode ser. E depois a gente... Você quer começar? Tô pensando em palavras. Então eu já vou começar. História. Vou falar mais outra. Democracia e em seguida eu vou falar assim. Justiça. Vou fazer a intervenção. Gesto. Relato. Quadro. Espaço. Reta. Público. Aproximação. Acho que essas 4 que eu falei já tá. E vamos, sei lá, desenvolver um pouco também dessas impressões. Agora seria bom você contar um pouco, assim, qual é a sua concepção, tá? Eu prefiro ouvir. Aí depois eu chego com a camada, com a cobertura. Mas, por exemplo, vou fazer as perguntas para eu entender. Isso que você mostrou é um exercício ou isso vai para sempre? Isso é um exercício. Exercício de preparação e de concentração. Entendi. No caso, é como se você estivesse buscando esse exercício e partindo, por exemplo, o que ela diz, isso vai virar dramaturgia ou não? Vai. Entendi. Eu já trouxe uma proposta de texto para ela, que estava começando a produzir. Ela já deu uma lida, já as primeiras questões que ela traz baseia-se um pouco no texto. E ela está trazendo mais elementos, que deixa a construção da dramaturgia mais rica. Então também não vou negar tudo que ela está me trazendo. Eu acho interessante uma abordagem até mais próxima assim, da gente entrar nesse conceito, que ao mesmo tempo é muito utópico, amplo, mas ao mesmo tempo é o quê? Eu gostei muito da parte onde ela conta a história dela, do que ela viveu, como que é uma democracia a partir da mãe dela, porque eu falei essas duas palavras que me remeteu muito a isso, porque ela falou que foi democrática a ação da mãe dela, mas ela não sabe se foi justa. Então eu acho que entrou um diálogo que muito me atravessou, assim, será que só a democracia, nesse lugar de tipo, que é justo, será que a democracia é tão justa assim? Será que a democracia está nesse lugar? Sabe? Quando ela foi falando, ela mesma se contradiz. Minha mãe foi democrática, minha mãe soube separar os brinquedos, mas justa? Não sei se ela foi. Entende? Nessa hora me pareceu assim, estourar de toda a ação, sabe? O que eu achei bom, porque ela vinha numa ação, e de repente ela solta isso. E a ação anterior, ela explicava o que era a democracia, né? Antes dela, do que ela viveu. Também foi interessante. Aquilo que ela estudou como é democracia e aquilo que ela vive como democracia, né? Que é duas coisas diferentes. Bom, eu falei as palavras... Porque assim, eu me baseei como se eu estivesse na categoria de espectador, nesse momento. Por mais que ele fosse um exercício, ele tinha uma aura expositiva. Então, a questão do gesto, porque isso estava no cerne do exercício,
Não sei se seria necessariamente gesto, mas essas composições corporais baseadas no estímulo de palavras, de conceitos, né? E trazer isso para o corpo é uma tarefa bem interessante, bem criativa. A questão do ritmo aliada a essa composição e para viabilizar essa criação gestual e corpórea. Eu falei gesto, acho que em seguida foi espaço ou não? Foi público. Espaço público e relato. Acho que a segunda foi o relato, que tem um pouco a ver com o que a Camila disse. Eu particularmente acho muito potente quando a gente traz esse material autoral para dentro do processo, né? Porque a gente nunca sabe onde ele vai dar e geralmente dá umas coisas muito poderosas, né? Porque não é mais aquele texto meio distante da gente, né? Mas a gente traz uma questão muito próxima, então ele fica muito vivo, né? Quando a gente traz para uma apresentação, para uma obra criativa. Então, achei muito potente no momento em que ela traz, acho que nos 2 momentos que ela trouxe, por mais que havia um tema ou alguma coisa que estava pré-acordada, tinha uma dose particular ali, pessoal, né, íntima, que é gostoso de ouvir, de ver também. Nesse exercício, no caso, ela estava fragmentada, né? Hora relato, hora o processual, a composição, né? E aí que me veio a questão do espaço, que tem a ver com o público, na verdade. Nessa ocasião, eu entendo que era um exercício, mas e aí já vai para a questão de concepção de espacialidade, né? E a relação com o tema, que é muito interessante, né? Como é que o tema se coloca no espaço? E o público, o pensamento de público, né? De como em que momento ele estaria, ou em quais lugares ele estaria, né? De que forma ele estaria posicionado. E o tema já traz, já aponta para uns caminhos assim, tanto pelo lado, sei lá, se opta por fazer, por exemplo, público ao redor, né? Que remete muito a essa questão de todos poderem compartilhar do mesmo ângulo de visão, né? Ou da mesma fatia de visão, dependendo do ângulo. E essa questão da frontalidade, que a gente está sempre lidando com ela no teatro, né? Que é muito impositiva. E eu acho que isso tem muito a ver, assim, com o processo. E também fico curioso de saber como ele vai se desenhando, né? De como chegou a esse exercício, o que você espera que ele traga. São dúvidas que me aparecem, assim. Então, esse é um exercício do Dalcroze, que ele trabalha em relação na área mais da dança, né? Porque você está pegando a narrativa e o sentimento para poder colocar ele para fora. Bem essa coisa um pouco classicona, assim, que a gente via no teatro, né? Tipo fala, vou fazer medo, eu vou para mímica. Então parte desse exercício do Dalcroze. O que ele vai me dar em cena, eu vejo que é uma camada muito superficial de presença. Superficial não, estou me contradizendo. Mas é uma camada de presença, sim, que vai estar no tônus da atriz e na voz também. Então a gente começa a trabalhar esses elementos, assim, esses estímulos imagéticos, para que nessa pira, assim, da presença, ela incorpore e tenha domínio do que ela está apresentando ao público. A questão do espaço, da encenação, é uma outra pira que aí começou, tipo assim, quando a gente traz um insight, assim, para a criação do texto e da proposta, assim, temática. Eu não quero trabalhar com essa questão dessa limitação de público e personagem, sabe? Então eu não quero trabalhar com isso, eu quero que todo mundo esteja, tipo, num quadrado. E aí, no caso, eu estava pensando, quem seria a guia? Seria eu, por favor, entrem, todo mundo.
posicionar as pessoas no quadrado e eu mesma, assim, tendo a ação de diretora, delimitar esse quadrado para ficar crepe. Então vai ter um aglomerado de pessoas juntas. Nesse aglomerado de pessoas juntas, eu vou dar um tempo para que as coisas aconteçam ou não aconteçam. E aí nisso a Heloísa tem a liberdade de começar o questionamento. Então vai ser uma coisa bem intimista mesmo, assim, na encenação. Aí por isso que eu acho interessante ela chegar, essa coisa que você fala da aproximação, desse exercício, quando ela chega, ela olha pra mim, tipo, nega, você não tá olhando, você tá olhando pro público e tendo essa relação direta. Que é algo que esse exercício, né, que tá trabalhando concentração, expansão, um montão de coisa, quando ela chega, que ela precisa lidar com isso, né? Que eu espero que fique bacana isso aí, que a gente não sabe. Que a gente tem um propósito, pode ser uma maravilha ou uma merda. E é isso. Aí que eu acho legal quando você pontuou essa questão da frontalidade. Né? Porque não é... Eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com essa relação bem intimista mesmo. Ela vai perguntar, tipo, que nem ela fez aqui, vocês sabem que a democracia, a ideia é essa? Por causa do diálogo, né? Isso ficou claro assim. É porque, não sei, a gente tem arraigado na veia assim, a questão da frontalidade. Então a gente vê uma ação performada, uma possível apresentação, e a gente meio que já se condiciona a assumir uma posição frontal. Isso acontece demais, assim, é quase que natural, porque começou provavelmente pela sua posição enquanto propositora do exercício, que era exatamente frontal, aqui ela naquele instante. Aí chegou a Camila, se posicionou frontalmente, e aí a hora que eu me aproximei, eu falei, não vou invadir o espaço lá, né? Porque era uma coisa que fica meio assim, meu Deus, né? Deixa eu obedecer, deixa eu respeitar esse espaço, porque é muito curioso isso. Então, pensar sobre isso eu acho muito interessante enquanto proposição, enquanto proposta de cena. Não vou trabalhar com as pessoas num quadrado, isso e eu acho que facilita para ela nessa questão do diálogo, porque tira ela dessa posição de estou aqui num espaço de representação e fiquem aí me ouvindo. Sim. Essa questão é importante também, eu tenho minhas inquietações quanto a isso. E vamos ver o que vai sair. Que bom, bueno. Tchau, Aline! Eu só acho que essas partituras, eu não sei, fico pensando se elas não podem ir pra cena também, porque eu gosto delas, não só como exercício, mas estar na encenação, sabe? E o lance da reta, é porque quando ela fez meio que uma reta, né? Fiquei pensando, quem tá do lado de cá e quem tá do lado de cá, sabe? Se é esse público, ou se é um objeto onde ela brinca com equilíbrio, se ela é a justiça, esse símbolo da justiça, e aí pesa de um lado, sabe? Ser o peso de algo, o peso de outro, brincar com isso. Não sei, foram pires diante do que eu vi, assim. Você pode brincar com outros elementos que não só o ator, mas tipo um objeto, ou uma luz que indica tal coisa, ou a plateia que indica tal coisa. De repente ela sai e deixa uma plateia de frente para a outra, sabe? Que legal! Isso me deu vontade de te anotar. Isso eu gostei muito. A questão de ser frontal não tem nenhum significado, assim, sabe? Uhum. É pela minha vivência mesmo, assim, de trabalhar e como, tipo assim, pereta, né, trampa, então tudo que eu sei é a partir do Éden. Então, sei lá, se eu caminho e eu tô exercendo, tipo, uma outra ação, não descondiciona, mas traz um outro desafio ao que eu tô realizando, né? Tipo, eu não tô só aqui pesquisando, eu tô aqui e tô caminhando, eu tô exercendo uma outra ação. Então é mais por isso, não tem nenhum... Mas isso que você fala é legal, assim, de pirar mesmo nesse espaço. Vou anotar, deu vontade de anotar.
Quer que eu chame a Gabi? Eu já finalizei, tô feliz demais. Eu vou chamar ele pra Ela vai apresentar nessa sala mesmo? É. Gente, será que dá tempo de eu passar nisso aí e comprar um pão de queijo? Você precisa estar aonde? Em que horas? Não, é porque eu não almocei, tô com... Ah. Ah, não. Você tá falando por conta do nosso? É, da Gabi, eu acho, né?